Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje, dia 9 do mês de setembro do ano de 2020. Hoje é o dia, quarta-feira. Hoje nós vamos fazer a nossa correção das atividades de língua portuguesa e de matemática. Esta semana, né, e a partir desta semana vai ser um pouco diferente, que agora nós estamos trabalhando com todos os componentes aí curriculares, né, todas as áreas do conhecimento. Então, a semana ela vai ficar um pouquinho mais sobrecarregada, só que assim, continua aquele esquema, né, de vocês fazem as atividades, a professora faz a correção, e na correção eu coloco a explicação para vocês, tá? Então, a minha aula de matemática, nossa aula de matemática agora, é com Aprender Juntos. Eu estou colocando o nome do livro porque nós temos também atividades no EMAI, né? Mas a de agora é do Aprender Juntos. Então, nós vamos trabalhar a nossa 10ª semana de aula, né? A gente vai trabalhar com as ideias de divisão, a explicação e correção da página 148 até a página 153. Meu nome é professora Cláudia, nós estudamos na Escola Municipal Professora Leide Alonso Saliba. Olha lá, pessoal, ideias de divisão. Então, mostra o livro pra gente que, antes mesmo da gente falar nas atividades, mas mostra pra gente que nós temos algumas ideias que remetem à divisão. E a gente precisa compreender bem essas ideias para quando chegar, para quando a gente montar a chave, ou para quando a gente utilizar algum outro processo de divisão, a gente não ter dificuldades. Então, quais são essas ideias de divisão? A primeira ideia de divisão que aparece aí no livro é a ideia de distribuição. Quando eu pego um objeto e vou dividindo, vou distribuindo para um certo número de crianças, para um certo número de bolsas, de prateleiras, seja lá o que for. Nós temos a ideia do agrupamento também. O que é a ideia do agrupamento? A ideia do agrupamento é quando eu falo assim, desculpa, eu tenho 20 balas e eu preciso que vocês façam aí grupos conjuntos com 5 balas, que vocês agrupem as balas aí em 5. E aí você vai me dizer quantos grupos foram feitos. Vocês percebem a diferença? Então, na distribuição, eu tenho a quantidade de balas e tenho a quantidade de crianças que é para ter. Então, eu tenho lá 20 balas e 4 crianças. E aí eu falo para vocês, distribuam. Aí vocês vão distribuir até acabar a bala que está na mão de vocês, certo? E na ideia de agrupamento, ao invés de você ter esse raciocínio de pensar assim, quantos eu vou dar, você já dá uma quantidade certa, né? Quando ele fala assim, olha, eu tenho 20 balas e eu quero que você faça grupos de 5 com essas balas, faça conjuntinhos de 5 com essas balas. E aí, a pergunta é quantos grupos eu vou conseguir fazer, tá bom? Mas ambos são divisão. Nessas duas situações nós estamos dividindo, né? O que é que caracteriza a divisão? A divisão, gente, ela caracteriza do princípio, a principal característica da divisão é que eu vou retirar certa quantidade de uma quantidade maior. E eu vou dividir esta quantidade maior em quantidades menores. É isso que eu preciso entender. Por isso que todas as vezes que eu faço uma divisão na chave, e aí eu coloco lá, é 20 pro 4 vezes o 5 é 20. Então, eu coloco 20 embaixo do 20 e faço uma subtração. É partindo dessa ideia. Essa ideia de retirar uma quantidade, né? Então, eu tenho 20 e dei 4 para cada um. Então, eu vou tirar as 20 do total que eu dei. Tá? Então, eu parto desse princípio. Então, o resultado de uma divisão nunca
né? Por essa lógica, o resultado da divisão ele nunca vai ser maior do que a quantidade inicial. Então, se eu olhar no resultado da minha divisão e esse resultado for maior do que aquilo que eu tinha para dividir, eu posso pegar minha borracha e apagar, porque não está correto. Eu compreendendo esses princípios, essas coisas que fazem parte aí da divisão, gente, fica muito mais fácil de eu entender. Agora, quando eu quero entender que é só a forma mecânica de fazer a divisão, eu não entendo qual é a história, qual é a situação, fica muito complicado de eu entender, tá? E eu costumo dizer que a divisão não é esse bicho papão que vocês pintam, mas como vocês querem ir pela técnica, vocês acabam não entendendo. Então, precisa entender o quê? Na divisão, eu vou dividir aquilo que eu tenho em quantidades menores, né? E por ser em quantidades menores, todas as vezes que eu tiro um pouquinho, que eu faço lá a minha distribuição, eu vou tirar daquela quantidade maior que eu tinha inicialmente. Certo, pessoal? Daqui a pouquinho eu volto com a aula 2, ok?